uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo àquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um momento muito especial poder dividir o Vejam Só com você, que curte o programa, que acompanha o programa, que interage com o programa. E hoje, uma temática que é sempre aquele assunto que faz a rede social ferver. Tenho certeza que você vai participar demais, vai curtir demais o conteúdo de hoje. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso tema, mas antes eu quero convidar você, não só a ficar ligadinho aí no Vejam Só, mas também passa lá na minha rede social, passa por lá pra gente poder conversar, @Zeca_Pereira. Manda lá a sua mensagem, pode mandar a sua sugestão de tema também, tá bom? De convidado, mais um espaço aí pra gente poder conversar e bater papo, interagir e falar, obviamente, sobre esses assuntos que nos interessam e nos aproximam tanto. É o estudo das Escrituras Sagradas e da teologia também. Estou esperando a sua mensagem por lá, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e aí, na sequência, nós vamos apresentar o tema para você e começar a nossa conversa, que está imperdível. Vale muito a pena você ficar ligadinho. Bom, recebemos na noite de hoje, com muita alegria, o professor e pastor Matheus Rangel, ele que é do Instituto Teológico Koinonia. Professor Matheus, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Uma ótima noite, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. Muito obrigado a toda a equipe do Vejam Só. Quero aproveitar esse momento para agradecer a Deus, agradecer a minha família, a minha esposa, a minha filha, que ficaram lá no interior do Rio de Janeiro, estão nos assistindo nesse momento. Também meu pastor Fernando. Fiz uma listinha aqui para acabar não me perdendo, né? Que é um grande investidor. Também ao amado pastor Elias Soares, um grande amigo que nos indicou para estar aqui. Pastor PH, que esteve debatendo aqui com o pastor Elias há pouco tempo, é uma pessoa também de grande estima. E aos nossos alunos do Instituto Teológico Koinonia, da nossa escola, do Seminário Teológico Adorarte, que é um parceiro, da FATESF, da AEC, que é a Associação Evangélica de Campos, e os nossos pequenos do 7º e 8º ano, onde eu dou aula de português, lá do Externato Campista. Então, um beijo grande para todos vocês, amigos, apoiadores. Tiveram pessoas que enviaram ofertas porque já esperavam que estivéssemos aqui. Então, estar aqui hoje é a realização de um grande sonho e eu tributo a Deus, graça por tudo isso e todas as pessoas que, direta ou indiretamente, estiveram investindo em nossa vida. O programa Vejam Só, com certeza, né? E eu tenho um presentinho pro senhor, Zé. Eu já tô com ele em mãos aqui. Vamos começar primeiro com o presente, pro irmão falar um pouquinho. E antes de falar da obra aqui, veio super bem indicado. O Elias, o PH. Apesar deles se enfrentarem aqui nos debates, né? Mas depois ele sai para jantar, fica tudo resolvido. o Elias só não paga a conta, tá? Cuidado, viu? Se ele for te levar para jantar hoje, ele vai pegar a sua parte. Você tem que pagar o seu, viu? Elias está aqui nos bastidores nos acompanhando. Elias é demais, é demais. Mas não vai entrar no debate não, viu, Rafael? Não deixei o Elias entrar, não. Se ele queria participar e ficar 2 contra 1 aí, não deixei, não. Vamos falar da obra aqui. O que o nosso telespectador vai encontrar nesse material? Então, Matheus, por favor. Esse é o nosso curso de apologética, onde o objetivo dele é combater heresias modernas. Eu entendo que o movimento dos apologistas, dos polemistas, dos pais da igreja, até o 3º século ali, foi condensar uma doutrina sólida para que a igreja pudesse ficar bem fundamentada. Contudo, ainda essas heresias continuam a persistir e novos modelos de ver a Bíblia surgiram desde então. Nós sabemos que desde 1960, até mesmo com o Vaticano II e outros tipos de debate, políticos acabaram acometendo a visão do observador bíblico, fazendo com que as pessoas coloquem suas ponderações políticas, ideológicas e tudo mais. Então, nesse livro eu trato de 30 temas polêmicos, entre eles eu falo sobre ministério pastoral feminino, apostolado nos dias de hoje, a existência de Deus, a existência do diabo, desigrejados, homossexualidade e a Bíblia, aborto e medicamentos contraceptivos, são bastante temas. Tem inclusive a contribuição de um doutor em química, um grande amigo meu, Sérgio Lutzer, falando sobre evolucionismo e criacionismo, terraplanismo e globismo, tem muita coisa. Então são 30 temas, trabalhamos uma parte, digamos assim, que afeta o comportamento do cristão, de modo que ensinamos o que é heresia, o que é doutrina, como lidar com os hereges, a situação do pesquisador, a honestidade e pontos que são de alguma forma salutar para o pesquisador moderno. Heresias que atingem a igreja e nós temos através desse curso uma capacitação.
vem acompanhado com 14 videoaulas, certificado, acompanhamento. Nós temos um grupo de suporte e é um curso bem interessante. Muito bacana. Tem esse outro aqui também, que inclusive vai ser usado e tema do nosso debate de hoje. Rapidinho, o que o telespectador encontra nesse material? Esse material é uma abordagem exegética sobre o fim dos tempos no que tange a escatologia. Por exemplo, além de abordarmos os temas convencionais, como arrebatamento, grande tribulação, milênio, estado eterno, simbologia apocalíptica, também falamos sobre o princípio das dores, Gog e Magog, 70 semanas de Daniel, e isso tudo fundamentado no texto, o texto na língua original. Então, qual é o grande diferencial disso? É que nós colocamos o texto como senhor da interpretação, e não o intérprete. O intérprete ele é um servo que expõe de forma didática para o leitor aquilo que o texto já vem dizendo. Muito bacana. Então aí as indicações dos materiais também, os contatos do professor Matheus, eles apareceram aí para você, tá? Do Instituto também, mas se de repente você não anotou, perdeu, não consegui, fica tranquilo. Nós vamos deixar tudo disponível lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Aí você pode pegar outras informações, tirar suas dúvidas sobre o Instituto e também sobre os materiais. Manda uma mensagem lá para ele. Fala, inclusive, que veio aqui no Vejam Só, tá bom? Utilize Vejam Só como cupom de desconto lá também, tá bom? Pode mandar uma mensagem para ele que tá garantido. Aprovado. E se não tiver desconto, depois ele manda para a Angélica pagar o que faltar aí, tá bom? Professor, de novo, obrigado pelo carinho. Muito bacana recebê-lo aqui. Bom, e o Vejam Só também tem a oportunidade de receber nessa noite ele que veio de longe para participar do Vejam Só, e o que nos deixa muito feliz, né? E mostra também, obviamente, a abrangência. Inclusive, hoje, ouso afirmar, né? Que é a primeira vez que o Vejam Só não tem nenhum participante de São Paulo, pelo menos um deles de São Paulo. Não tenho certeza. Nós vamos ter que pesquisar aí na nossa história. O professor e pastor Rafael Rocha, ministro da Igreja do Evangelho Graça e Verdade. Pastor Rafael, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite novamente, estar aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca, boa noite. Graça e paz, professor Matheus Rangel. Graça e paz a todos os telespectadores. Para mim é um motivo de alegria muito grande poder vir do Pará para estar aqui nesse debate escatológico. E eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado, Vejam Só, eu sou o primeiro teólogo paraense a estar aqui. Provavelmente é o... Então, para mim é uma alegria. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, que me salvou. Então, eu quero glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela vida que me deu e o privilégio de estar aqui. Quero agradecer pela minha esposa amada, Elis Rocha, e os meus filhos, né, a Rafael Rocha, a Caleb Rocha, que estão lá na cidade de Bragança, no estado do Pará, me deram total apoio para me estar aqui. Quero agradecer também o apoio da minha igreja, a Igreja do Evangelho Graça e Verdade, que fica na cidade de Bragança. Quero agradecer também aqui o meu irmão, que mora há 30 anos aqui em São Paulo, capital, e me deu aí a hospedagem por uma semana. Agradecer o meu irmão, agradecer os professores, meus amigos que nos acompanham do Grupo Refúgio Teológico Top, em especial o professor Euler Lopes, que é para mim considerado um dos maiores peritos em língua grega do Novo Testamento, professor Márcio França. Meus amigos, se eu citar nome aqui, eu vou acabar dizendo, você não citou o meu. Então, um abraço a todos os meus amigos do Refúgio Teológico Top e agradecer a todos. Muito obrigado. Já foi logo no grupo. Quantos participantes tem o grupo? É um grupo pequeno porque é um grupo só de professores, então pequeno. É um grupo seleto. Não, é seleto, mas não é pequeno não, né? Eu vou lá. Então, se for falar o nome de todo mundo... O professor Matheus está lá, você está lá. Se for falar o nome de todo mundo... O pastor Igor Soares está lá, é um grupo mesmo que eu fiz questão de colocar só os professores. O pessoal vai ficar bravo mesmo. O pessoal vai ficar bravo de qualquer jeito com você lá, tá bom? Outra coisa, então, não posso me esquecer de mandar um abraço pro meu amigo pastor Paulo Henrique. Pastor PH, muito obrigado, né? Agradecer que o pastor Elias está conosco aqui também. E é um carinho poder ver ele aqui participando desse debate e obrigado pela oportunidade. O agradecimento é nosso, pastor Rafael. Obrigado mesmo pela atenção, pelo carinho com o programa. Antes da gente entrar no debate mesmo, passa as informações da igreja, o endereço direitinho pra gente, por favor. Bom, eu sou pastor fundador e presidente da Igreja do Evangelho Graça e Verdade, na cidade de Bragança, no estado do Pará. Pode tomar uma água que só a mudança de ambiente do Pará para São Paulo já vai levar alguma coisinha na garganta para lá, certeza. É porque para mim, que eu não estou acostumado, né? É um ambiente agressivo para mim, o frio de São Paulo. Então, a Igreja do Evangelho Graça e Verdade fica localizada na cidade de Bragança, estado do Pará, no conjunto João Mota 2, sem número.
E nós estamos lá todas as terças, quintas e domingos a partir das 17 horas. Boa. Recupera a voz aí, porque o debate vai pegar fogo, vai precisar falar bastante. Ó, os contatos do pastor Rafael apareceram aí para você. Se você não anotou, perdeu, ou quer bater um papo com ele, conhecer um pouquinho melhor do ministério, o trabalho do irmão, os cursos que ele oferece também, você pode entrar aí nas redes sociais, no canal do YouTube. Nós vamos deixar tudo fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Manda uma mensagem para ele lá que ele vai te explicar tudo direitinho. Curso de grego, de hebraico, fala que veio aqui no Vejam Só, que tem desconto também, é benção. Chega lá que é benção, tá bom? Material de qualidade para você. Bom, põe na tela aí o tema que nós vamos tratar na noite de hoje e a gente quer responder a seguinte pergunta. O arrebatamento antes da grande tribulação pode ser provado biblicamente? E obviamente que... Olha, eu acho que esse é o pensamento majoritário, né, do evangelicalismo nacional. E o que a gente quer entender, já foi tema aqui de muitos debates aqui no Vejam Só, se é possível prová-lo biblicamente também. E os meus irmãos aqui, cada um de um lado, vai poder defender e colocar para você a argumentação também. De novo, como é um tema muito polarizado, nós vamos utilizar aqui a cronometragem das respostas para que o tempo seja bem dividido e ambos consigam participar, tá bom? Sem nenhum tipo de interferência. Um falou mais, outro falou menos. Então, 4 minutos para cada participação dos nossos convidados, tá bom? Nesse bloco, o professor Matheus vai ter a oportunidade de começar, dando as suas observações iniciais, e o pastor Rafael, na sequência, vai fazer os comentários também. Depois eu vou abrir a oportunidade para você responder e participar. Vamos lá, pastor Matheus, então, 4 minutinhos. Ok. Bem, quero aproveitar esse espaço para expor aquilo que penso a respeito e colocar aqui os textos bíblicos que acredito provar este ponto e, ao mesmo tempo, propor também problemáticas ao Rafael para que ele venha responder no que tange o posicionamento dele. Eu acredito, sim, que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação e eu tenho elencado no nosso livro, a partir da página 27, um conjunto de 12 textos. Existem textos que são, ao meu ver, irrefutáveis e outros que dão uma ideia da igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. Contudo, irei expor aqui o máximo que conseguir dentro desses 4 minutos. O primeiro texto seria 1 Tessalonicenses 1:10, onde a expressão «Iesunctum ruemonon remas apostes orges tes erhomenes», que é traduzido nesse caso por que Jesus ele vai nos livrar da ira futura. Então, olha o que diz: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ora, Paulo está falando para a igreja de Tessalônica que tinha aspirações na sua alma a respeito da vida após a morte e da vinda do Senhor. Então, quando ele vai tratar dessas problemáticas, ele aponta que a igreja seria livrada de uma ira que viria no futuro para acometê-la. Ainda nisso, nós temos aqui esse texto claramente dizendo que um será o destino dos pecadores e teremos outro tipo de destino para os salvos, um duplo destino. Isso é o que diz, por exemplo, Howard e Marshall. Nós temos aqui num livro publicado em 1984, que é referência na área. Outro ponto que nós poderíamos colocar é que os textos que narram a grande tribulação no Antigo Testamento, nenhum deles, ou que parecem indicar a grande tribulação, como Deuteronômio, capítulo 4, verso 29, 30, Jeremias 30, do 4 ao 11, Daniel 9, do 24 ao 27 e Daniel 12, 1 e 2. Nenhum deles insere a igreja. Aí alguém pode questionar, mas é claro, seria um anacronismo, a igreja não existia. Contudo, ainda assim, os pós usam dos textos de Daniel, que são sacados em Apocalipse, para dizer, já que o texto de Daniel é alegórico e atinge o futuro, então ele pode sim tratar da igreja com termos que são peculiares do seu tempo. Então, ainda que trate, não trata da igreja dentro do período tribulacional. Se seguirmos a mesma lógica, os textos neotestamentários também não inserem a igreja no período tribulacional. Estamos falando agora de Mateus 24, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, também no capítulo 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aí Apocalipse, do capítulo 4 até o 19. Nenhum texto, não existe um texto que diga, e a igreja passando pela tribulação glorificou a Deus, e a igreja no meio da tribulação exaltou ao Senhor, e a igreja no meio da tribulação
viu um milagre de Deus. Não existe nenhum texto que diga isso de forma clara. Então, sobra para os nossos amigos pós-tribulacionistas colocar posicionamentos que venham apenas ser dados de inferência, inferências lógicas até, mas essas inferências lógicas, elas não subsistem quando questionadas também, logicamente, face ao contexto e ao cotexto, que são coisas diferentes. Dito isso, gostaria também de saber, depois quando o Rafael for expor o ponto dele, o que ele me diz sobre o pós-tribulacionismo. Acredita-se que ele pensa que é pós-tribulacionista porque tem fundamento nos pais da igreja. Aqui nós temos alguns exemplos, como Tertuliano, Irineu, Papias, né? São alguns típicos pós-tribulacionistas. Contudo, senhor Rafael, esses mesmos homens tinham um pós-tribulacionismo diferente do senhor e dos pós-tribulacionistas modernos. Porque olha o que eles dizem. Se você abrir, por exemplo, em Patrística, Irineu de Lyon, você vai ver a descrição de Irineu dizendo: após o 6º milênio da criação, o Senhor reinará na terra com os justos ressuscitados durante 1000 anos. Ou seja, se será no 6º milênio, segundo o calendário judaico, nós estamos em 5.783, então o Senhor teria uma data para a volta de Cristo. Daqui a 217 anos Cristo voltará, porque esse é o tipo de pós-tribulacionismo dos pais da igreja. Então, se quiser, de repente, um pós se gabar de a minha corrente é mais antiga, a minha corrente tem fundamento nos pais da igreja. Ora, esta mesma corrente dava data para a volta de Cristo. E nós sabemos que não é isso que os pós de hoje argumentam. Então, o que seria esse tipo de pós-tribulacionismo hoje? É um pós-tribulacionismo criado posteriormente, diferente? É uma redação diferente? Que se baseia nos pais apenas para se gabar de alguma coisa? Ou você realmente acredita que Cristo vai voltar daqui a 217 anos? Obrigado, pastor Matheus, pela contribuição inicial. Já colocou muita coisa, colocou vários questionamentos aí também, que o pastor Rafael, obviamente, vai ter oportunidade de responder, não só agora, mas durante a exibição do programa. 4 minutos, pastor, para suas considerações iniciais aí, por favor. Bom, professor Matheus Rangel, está provado historicamente que todos aqueles que quiseram datar a vinda de Cristo foram tidos por hereges. E infelizmente, entre eles está a Adventista do Sétimo Dia, que é considerada uma denominação sectária, porque cometeu a gafe de datar a vinda de Cristo, onde, de fato, você sabe que não obteve êxito. Eu, na verdade, o meu pós-tribulacionismo, ele é bíblico. Ele é bíblico por inúmeras razões, e dentre elas, por causa do texto de Mateus 24, 21, que acaba registrando, né, eu vou logo ler aqui direto em língua portuguesa, diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. No contexto, nós estamos falando aqui numa perícope profética, escatológica, que contém 2 capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. E a partir do versículo 29 diz assim: Reuteus demeta tem tlipsi tem remeron ekeino, ou seja, logo depois da tribulação dos dias aquele. O pronome aqui, ekeino, ele faz uma referência ao verso 21, ou seja, que Jesus vem depois do período tribulacional do verso 21. Então, eu tenho um texto dizendo que logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e se lamentarão todos os povos da terra. Então, eu tenho um texto bíblico para dizer que após a tribulação aquela, o pronome aqui, ekeinos, que faz aqui uma alusão ao seu correspondente mais próximo no contexto imediato, que é o verso 21. Eu tenho um texto para dizer que Jesus vem depois da tribulação aquela, embora o pré-tribulacionismo em geral não tenha um texto para dizer e antes da grande tribulação aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Isso aqui é o nosso primeiro grande problema. O outro problema é o seguinte, é que, para mim, como pós-tribulacionista, por exemplo, o termo eclesia, o termo igreja, ele pode ser traduzido como igreja, como assembleia ou como congregação. Existem 114 ocorrências do termo eclesia no Novo Testamento, aplicado não só aos povos gentílicos, mas aplicado aos judeus remanescentes do período em que Cristo esteve no mundo, juntamente com os apóstolos, e que foram inseridos, né, a essa comunidade de salvos. O que é a eclesia? A comunidade dos salvos, a assembleia dos salvos, a congregação dos salvos. Mas uma coisa interessante é que o texto grego da Septuaginta apresenta
em torno de... são mais de 75, são 101 ocorrências do termo eclesia aplicado a Israel. E como é que o texto grego da Septuaginta, 101 vezes. O Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento diz mais de 100 vezes, mas eu sou mais técnico e preciso. Eu contei, são 101 vezes. E uma vezinha a mais conta muita coisa. E são 101 vezes que Israel é chamado de eclesia. Ora, talvez você me diga, mas Jesus lá no Cesareia de Filipe, em Mateus 16, 18, disse sobre a minha eclesia, como se Israel não fosse a eclesia do Machia, como se não fosse a eclesia do Cristo, se ele mesmo veio salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para que essas ovelhas perdidas da casa de Israel se tornassem sua eclesia. Então parece assim, querer confrontar um pós-tribulacionismo como se o pós-tribulacionismo fosse um ensino incongruente, contraditório, não fosse coeso na exposição. O que é que eu quero dizer? Tanto os povos gentílicos no Novo Testamento, quanto os judeus no Novo Testamento são chamados de eclesia. E também o povo de Israel é chamado de eclesia no Antigo Testamento. E uma coisa interessante, que além desse problema de trazer esse termo eclesia, unir o Antigo e o Novo Testamento, os povos gentílicos e judeus, Paulo faz isso em Efésios 2:11. Paulo disse que os gentios estavam separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. E aqui nós vamos ter um problema, porque não só Paulo disse que os gentios foram inseridos à comunidade de Israel, porque a comunidade de Israel era a eclesia dos salvos, a eclesia dos eleitos. Não, para concluir, pastor. E assim, os gentios salvos foram inseridos à eclesia dos salvos, a eclesia de Israel. Então, para mim, esse negócio de que gentios e judeus são diferentes por questões étnicas, tem muita gente que usa, Zeca, ou só para terminar aqui, um texto isolado dizendo: vivais de tal modo que não dê escândalo nem à igreja, nem aos judeus e nem aos gentios. Ora, pelo amor de Deus, esse texto aqui está dizendo o seguinte: andei de tal modo que não dê escândalo à eclesia, comunidade dos salvos, a Israel que não se converteu e aos gentios que também não se converteu. Entendeu? Ou seja, judeu sem Cristo não vai ser salvo. Gentil sem Cristo não vai ser salvo. Entendeu? Então, esse é um texto, para mim, que, infelizmente, muitos têm usado de forma isolada. Entendeu? Pô, você viu que tem bastante... Calma, já vai chegar, professor. Calma. Deixa eu só fazer aqui aproveitar para fazer o merchan das nossas redes sociais e nós já vamos continuar o debate, que tem muita coisa para a gente falar. Mas, olha, rapidinho... Acesse o nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, que lá você tem toda a interação com o programa e toda a informação também. Inclusive, os contatos dos nossos convidados ficam lá à sua disposição para você poder acessar posteriormente, tá bom? E lá também tem as nossas enquetes, que são aquelas oportunidades de você participar aqui do Vejam Só. A enquete que nós colocamos para o programa de hoje é a seguinte, ó. Quando ocorre o arrebatamento? Aí você tem 3 opções. Antes da tribulação, né? Pré-tribulação, no meio da tribulação ou após a tribulação. Escolha aquela corrente teológica aí que você defende, vote nessa opção. Na postagem seguinte você consegue justificar a sua escolha, tá bom? Então vai lá, aproveite, comente. Nós vamos tentar... Você viu que só pelo começo que vai ser difícil a gente ter tempo de colocar o seu comentário, mas vai lá, participe. É uma oportunidade de você, do Vejam Só, dar voz também à sua contribuição. E antes de devolver a palavra aqui ao pastor Matheus, deixa eu só colocar também o nosso canal lá no YouTube, programa Vejam Só. Se você não está inscrito, se inscreva, ative também as notificações, porque por lá nós transmitimos ao vivo as nossas gravações. Então, sempre que você que está inscrito e ativou as notificações, sempre que começar uma transmissão, você vai receber uma mensagem no seu celular. Você clica e já acessa essa transmissão ao vivo e aí você pode acompanhar antes as nossas gravações também, tá bom? Então fica ligadinho lá no nosso canal oficial do YouTube, tá certo? Vamos lá, pastor Matheus, 4 minutinhos pro irmão também para fazer os seus comentários, observações, vamos lá. Ótimo. Bem, para começar, a expressão que ele citou, ekeinos, na verdade no grego está ekeinai, que é um pronome demonstrativo, nominativo, feminino, singular, né? No caso aqui, plural, que está no verso 22, não no verso 21, e ele, como está no nominativo, ele faz menção à expressão remerai, que é dias. Então, houve, de repente, uma confusão e ele aplicou isso ao verso 21, mas está no 22. Outro ponto que ele citou foi quando ele tentou argumentar
a respeito do texto que seria usado como resposta para a situação dele, de 1 Coríntios 10, 32, que diz: não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. A expressão grega que une esses períodos, que nesse caso essas orações, que é kai, é uma conjunção de natureza coordenativa ou paratática, e ela também funciona como uma adição. Ela está adicionando um elemento a outro. É como se você falasse pão, queijo e presunto. O pão não é queijo, queijo não é presunto e um não é o outro. Então, ainda que o Rafael tente colocar tudo isso e fazer um sanduíche, nós sabemos que o gosto das coisas são identificadas de modo individual. E é justamente isso que quer o texto identificar. Por que o texto quer identificar isso? Porque tem certas coisas que escandalizam os judeus, mas não escandalizam a igreja. E certas coisas que escandalizam a igreja e não escandalizam o judeu. Então, você pode perceber que há diferença de doutrina, diferença de abordagem, diferença de esperança, diferença de expectativa, mas para o Rafael isso continua sendo tudo junto, porque ele precisa que a igreja e Israel sejam uma única coisa para que ele possa colocar a igreja dentro da grande tribulação. Então, é uma fabricação teológica do pós-tribulacionismo. Eles querem criar uma mesma coisa, colocar dois elementos totalmente diferentes, Israel e igreja, dentro do mesmo guarda-chuva. Inclusive, a expressão grega para a igreja, que é eklesia, sabemos que é um verbo preposicionado. E a preposição ek, que significa para fora, indica exatamente de onde a igreja saiu. Ela saiu de dentro de Israel. Ficou do lado de fora. Não é apoclesia para ficar longe. Então, reconhecemos que a igreja não vai ficar longe. Ela fica, mas também não fica dentro. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Se formos ainda um pouco mais adiante e observarmos o texto de Romanos 11, nós vamos ver várias diferenças. Por exemplo, Deus não rejeitou Israel definitivamente. Deus sempre reserva um remanescente fiel em Israel. Então, Israel é tratado como tendo povos diferentes dentro do próprio Israel. Há o remanescente e aquele que rejeita. Desse modo, a construção ideológica que ele faz é apenas um tipo de conserto, porque na hora de fabricar a doutrina pós-tribulacionista, eles ficaram com algumas arestas. Então, eles tiveram que criar algumas ideologias de reparo para poder colocar isso de modo funcional. Agora, sabemos que o texto bíblico, como acabamos de colocar, de 1 Coríntios 10, 32, está colocando que são elementos diferentes. Paulo vai continuar o texto falando, esse é um texto típico, é um conceito de pecado. O verso 31, por exemplo, diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Porque existe diferença no comer para o judeu, para a igreja e por aí vai. É tão diferente que, se observarmos a história da igreja, no primeiro século, por exemplo, Israel procurava usar pergaminho, né? No caso dos judeus. A igreja passou a usar papiro. Enquanto Israel usava rolo, o povo judeu, a igreja passou a usar códice. Enquanto eles tinham um monoteísmo mais absoluto, a igreja adotou um monoteísmo mais dinâmico. Houveram dissensões claras, artísticas, materiais e doutrinárias para poder identificar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o pós-tribulacionista tentou fabricar essa ideia, né? Boa. Vamos lá, pastor Rafael, 4 minutos por irmão também. Bom, defendendo a unidade da igreja formada por gentios e judeus numa eclesia só, nós temos o texto de Romanos 10, que diz que Jesus é a raiz da oliveira. Porém, nós temos na raiz os ramos naturais, os judeus, e nós temos na raiz enxertado o jambuzeiro bravo. Ora, nós temos aí, né, dois ramos, um natural e um jambuzeiro bravo, enxertado na raiz da oliveira, que é Cristo. Ou seja, em Cristo existe um estado de total unidade entre judeus e gentios. Em Cristo. Fora de Cristo, judeu continua sendo judeu e gentil continua sendo gentil. Pegando o léxico de Strong, ele disse que a eclesia, número 1, é a reunião dos cidadãos chamados para fora de seus lares, não para fora do povo judeu, como ele acabou de citar. Entendeu? Então, ele definiu a eclesia sem amparo gramatical, sem amparo linguístico pelos acadêmicos. Isso aí é a definição que ele deu. Você, depois que vai assistir o programa, você revê o vídeo e veja que ele colocou lá: a eclesia são aqueles que foram ek, preposição ek, o verbo de locução, aí ele diz: são aqueles que são chamados para fora de Israel. Isso não é verdade. Você pega o vídeo que está lá gravado. E agora eu vou colocar aqui. São aqueles que foram chamados para fora de seus lares para algum lugar público, uma assembleia. Assembleia do povo reunida em lugar público com o fim de deliberar. Outra parte, Assembleia dos Israelitas.
e qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por acaso tumultuosamente. Então, o termo eclesia é um termo muito abrangente. Aqui nós já temos um problema. Para mim, você, telespectador que me assiste, procure assim, consultar os universitários da área da linguística, da área séria. Vocês vão ver que os gramáticos vão dizer que eclesia se aplica tanto aos judeus quanto aos gentios convertidos a Cristo e inseridos na comunidade de Israel. O léxico de William Karen Taylor diz também que a chamada para fora era apenas para a convocação dos cidadãos de uma cidade grega que fora de suas casas pela trombeta do arauto para reuni-los. Ou seja, ele também coloca aqui que, de fato, a eclesia é aplicado, William Karen Taylor, é aplicado aos judeus, mas você não sabia disso, porque na cabeça de muitas pessoas, Jesus criou o termo eclesia, igreja. Tu és Pedro e sobre a mini-igreja. As pessoas mais simples, Zeca, que não têm um conhecimento técnico-linguístico, vão dizer a igreja foi criada por Jesus porque no Antigo Testamento não aparece a palavra igreja. Mas no Antigo Testamento grego da Septuaginta aparece a palavra igreja aplicada a Israel. Então, muita gente não sabe disso. Agora, nós vamos ter um problema aqui, Zeca. Se o arrebatamento é somente para a comunidade dos gentios salvos que se tornou igreja, nós vamos ter 2 arrebatamentos na Bíblia e eu vou provar essa noite. Eu vou aprovar o arrebatamento de Israel. Ninguém nunca disse isso em cadeia nacional, no debate aqui, mas eu vou provar pela Escritura o arrebatamento de Israel. E aqui nós vamos ter um problema. Eu não vim do Pará, pessoal, para não expor a verdade das Escrituras. Eu vim de tão longe para levar a sério o debate. O programa é muito sério. Então eu vim para dar o melhor de mim. E eu quero provar nessa noite que Israel está sob uma promessa de ser arrebatada para entrar com Cristo no milênio. Tanto quanto os povos gentílicos que se tornaram igreja, inserida a comunidade dos salvos, vão, na verdade, ser chamados para ser igreja. Só existe uma palavra, harpaquissômeta, usada em 1 Tessalonicenses 4,17 para igreja. 30 segundos para concluir. Mas existe mais de 4 palavras que harpaquissômeta, se você pegar, inclusive eu tenho aqui obras que dizem que, tecnicamente, esse termo harpazo é usado para definir a palavra lacar. A palavra lacar em hebraico, que foi usada para arrebatamento de Enoque em Gênesis 5:24, que foi usada para o arrebatamento de Elias em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 3, que Elias... Eliseu, tu sabe que teu Senhor será tomado de ti, lacar. Essa expressão arrebatamento foi aplicada de forma coletiva a um povo inteiro. E talvez agora eu não vou ter tempo, mas no próximo eu vou provar biblicamente que Israel será arrebatado e a igreja vai ser arrebatada com Israel como o único povo salvo. Em Cristo Jesus. Houve uma... Posso? Claro, vamos lá. Houve uma prótese imensa. Rafael colocou uma expectativa que eu quase acreditei que Israel ia ser arrebatado e ia criar um tipo de arrebatamento para Israel. Vou provar. Mas eu fiquei aqui aguardando, depois de quase 1 minuto e meio, chegaram os 30 segundos finais e o Rafael não apresentou o texto, né? Eu até cederia meu tempo, mas eu tenho tanta coisa importante para falar, como, por exemplo, o caso de Apocalipse 3:10, que é um caso que já deu dor de cabeça para o nosso amigo uma vez e gostaria de trazê-lo à luz novamente. O texto vai dizer, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Senhoras e senhores, percebamos o seguinte, o texto não está tratando apenas de uma menção à Igreja Filadélfia, porque a Igreja Filadélfia não tinha um complô do mundo inteiro atingindo ela. Porque olha o que o texto diz, a tribulação vai atingir todo o mundo. Então, essa expressão todo mundo está dizendo que, ainda que o texto seja endereçado para a Igreja de Filadélfia, a Igreja de Filadélfia vira referência para a Igreja mundial. Então, há um crescimento aqui, há uma aplicação que começa na parte e depois vai para o todo. Nós chamamos isso de holonímia na linguística. Falando em linguística, eu vou abrir uma aspas aqui para poder falar com o nosso amigo Rafael, que disse que eu fiz uma análise errada do termo eclesia. Ele pegou a definição de eclesia, chamado para compor uma assembleia, é uma definição que vem a partir do século III. É só você fazer uma análise diacrônica, de estudo desse termo. Você citou a Septuaginta, por exemplo, e existe sim essa aplicação que o senhor falou, mas se observar de onde a igreja saiu, ela começou com judeus e começou dentro do contexto de Israel. Então, fiz uma aplicação contextuada. O nome disso é coesão endofórica. É quando você utiliza os mecanismos internos do próprio texto e onde ele chega para poder alcançar o seu objetivo. Então, a coesão endofórica, para quem não sabe, já que o Rafael me acusou de não ter usado a linguística corretamente, vamos falar um pouquinho de linguística. A deixe. A deixe é um mecanismo que mostra. E o que ela mostra? O significado. Então, o significado de alguma coisa está ou dentro do texto ou fora do texto. A exemplificar.
Quando você pega, por exemplo, o termo eclesia, esse termo ele pode estar fazendo menção a um outro texto, digamos, por exemplo, quando lá em João capítulo 8 falam assim, Senhor, a lei manda matar. Isso é uma coesão exofórica, sai de João e vai para Deuteronômio. Então, naturalmente, existe um cotexto, um texto paralelo para utilizar. Agora, coesão endofórica é quando está dentro do texto. Então, quando Rafael observa o significado que ele colocou, ele não está observando pelo meu ponto de texto. Porque quando eu uso o meu texto, eu estou botando ali o que está próximo dele. E, nesse caso, quando Cristo formou a igreja, saiu sim de dentro de Israel. Afinal de contas, eles moravam nesse território e estavam lá. Mas voltando à questão da profecia de Apocalipse 3:10, nós vamos ver que... Um minuto, Mateus. Oi? Um minuto. Um minuto? Encerrar. Ótimo. A preposição que significa para fora, isso acredito que a maioria dos que acompanham o debate já sabe. Então, a expressão aqui, epites ou cúmenes, que seria sobre todo mundo, significa que era algo maior do que alguma tribulação histórica ocorrida na igreja de Filadélfia, pois a tribulação está abarcando o mundo. E ainda tem a questão da preposição ek, onde você vai pegar, por exemplo, o léxico de Strong, o BDB, Freeberg, a UBS, né? Temos aqui também Tyers, Daniel B. Wallace, John Dobson, Lourenço Stélio Rega, dizendo que ela significa que foi retirado para fora da hora da tribulação. Então, vai dar a hora da tribulação, a igreja vai sair. Ela não vai ficar participando nem do próximo minuto da tribulação, ainda que os pós queiram dessa maneira. Tem outros textos que nós poderíamos utilizar, mas eu quero ser fiel ao tempo aqui. E daqui a pouco vai ter mais tempo para esses textos aí, com certeza. Vamos lá, Rafael, 4 minutos para o irmão também. Bom, primeiro, eu vou falar aqui, porque guardar-te a palavra da minha perseverança também, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. É engraçado, porque aqui parece que o período tribulacional ele é mundial. É a tribulação que há vir sobre todo o mundo. A incongruência e a incoerência do pré é que o período tribulacional é aplicado somente ao território de Israel, somente para o povo de Israel. E aqui a gente parece ter um período tribulacional a nível mundial. Primeiro ponto. Segundo, a palavra teresso, que é esse verbo futuro, ele definido por muitos léxicos, como Strong, William Carey Taylor, Denker, Greenwich e Freiberg, diz que todos eles definem essa palavra teresso, que é o verbo que conota ação. Define ele como guardar, manter, preservar, manter, não tirar. Então nós temos um problema. A preposição não define ação nenhuma na sintaxe, mas o verbo teresso, ele define uma ação de manter, guardar, preservar e não tirar. Aqui nós temos um problema, entendeu? Nós temos um problema. Manter da tribulação, parece que não há uma análise sintática séria, porque guardar, preservar... Ora, se fosse inclusive a palavra harpaz usada junto com a preposição ek, ele me convenceria e hoje mesmo eu seria pré-tribulacionista. O problema é que o verbo que conotação é guardar, é preservar, e muitos dizem assim, não, mas é preservar da tribulação e não na tribulação. E é o argumento que ele vai querer usar, entendeu? Mas não tem esse sentido de tirar. O verbo aqui não tem sentido de tirar. Outra, não deu para falar ainda agora, mas agora eu vou aprovar os textos que vão aprovar o arrebatamento de Israel. E do ponto de vista linguístico, gramatical, consultando os eruditos da área do hebraico, você pode ficar à vontade. Inclusive, me esqueci de trazer hoje, que eu tinha comprado, foi até com meu irmão ontem na loja, que eu queria trazer para colocar aqui, um comentário do Rabino Rashi acerca desse texto que eu vou ler agora. Nós estamos com um texto hebraico de Deuteronômio 34, que diz assim, Em Erriene da Haha, Bixer, Hashamai, Mishan, e Kabet Serra, Donai, Eloheiha, o Mishan, e Carreira. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades do céu, dali te ajuntará, ou seja, e Kabet Serra, o Senhor teu Deus, e de lá te arrebatará, e carreira, do verbo lacar. Isso aqui é o verbo secundário do verbo primário lacar. Primeiro termo que prova que Deus tem uma promessa de arrebatar Israel pessoalmente. Claro que os judeus não tinham o conceito de que Deus faria isso através do Mashiach, quando ele voltasse. Mas uma coisa interessante é que quando eu vou para o comentário do Rabino Rashi, acerca de Deuteronômio 34, ele diz que Deus pessoalmente vai arrebatar o seu povo. Obviamente, os judeus que não acreditam no messianismo de Jesus não têm a concepção de que Deus fará isso através do seu Mashiach. Outro texto que diz aqui também a mesma expressão. Nós temos um texto aqui interessante que fala o seguinte, acerca do arrebatamento de Israel. Nós temos o texto aqui
que inclusive que está num texto poético, né? Mas é profético, como eu falei num debate anterior. O problema da profecia, embora seja descrita com uma linguagem poética, mas a aplicabilidade será concreta, cabal e literal. Nenhuma profecia se cumpre alegoricamente, todas se cumprem literalmente. Isaías 68, que fala para concluir, que fala sobre a vinda do Mashiach, e aí você pode pegar lá inúmeras obras rabínicas, a obra do Mishnah, os comentários rabínicos vão dizer que Isaías 60, a partir do verso 1 ao 8, fala da vinda do Mashiach. E diz assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas a seu pombal? Então, isso aqui é muito interessante. E muito tempo, inclusive, outros amigos achavam que Isaías estava descrevendo isso aqui de avião. Olha, Isaías teve uma visão de avião. Quer dizer, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aqui o que Isaías está falando é acerca do arrebatamento do povo de Israel, e falo isso com amparo bíblico, linguístico, do hebraico, e amparado, inclusive, por interpretações rabínicas. Boa. Vamos lá, Mateus, 4 minutinhos. Então, a pomba voando é o arrebatamento de Israel. Não, estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal. Entendeu? Existe a questão das nuvens aqui, inserida na linguagem poética, muito descrita com a vinda de Cristo em 1 Tessalonicenses 4,17. E ele... Calma aí. Você está fazendo agora um link que o texto não permitiu. Entendeu? Você que está costurando esses textos. Mas vamos lá. Não estou costurando porque os dois textos eles são escatológicos. Tá costurando. Então, existe uma unidade escatológica entre a vinda do Mashiach no Antigo e no Novo Testamento. Depois volto, vamos lá. O Apocalipse de Pedro também é escatológico. Você vai ligar o de João? Não pode, né? Outra coisa, o verbo teresso que você utilizou, me responde. Ele é locutivo, nocional, ativo, fientivo ou estativo? É para responder agora durante o seu tempo. Isso, pode responder. Então vai lá, pode responder. O verbo teresso é um verbo locutivo, nocional, ativo, fientivo ou estativo? Ele é estativo. Ok, se ele é estativo, por que você disse que ele tem a ação de guardar? Se ele é estativo, ele não tem ação, ele é de estado. Se ele tem um de estado de guardar, ele está, de alguma forma, tirando a pessoa da grande tribulação. Digamos assim, eu estou guardando alguém de um terremoto ou de uma bala perdida. Eu me coloco na frente, essa pessoa não é atingida. Eu posso retirar ela de um lugar. Eu estou guardando o celular, eu estou tirando ele de cima da minha perna e colocando no meu bolso. Ou seja, essa falácia de que um verbo estativo muda o sentido da preposição é totalmente indevida, tá bom? Se ele fosse, no máximo, fientivo, funcionaria desse jeito. Ainda assim, o senhor disse que a preposição não denota ação. Então, quando eu digo, por exemplo, eu vou para a igreja, a preposição para denota direção e também denota o meu caminhar. As preposições denotam, sim, algum tipo de ação. A preposição é que denota a ação de retirar algo de dentro e colocar do lado de fora. A preposição apó denota de tirar algo de dentro e colocar para longe. A preposição hiper denota colocar em cima. A preposição catá denota colocar embaixo. A preposição pró denota algo que está em direção para dentro de alguma coisa. Então, as preposições, senhoras e senhores, denotam, sim, ação. Todas as 19 preposições do grego podem denotar valores semânticos, entre eles, valores de ação. Então, eu teria aqui algumas outras coisas. A grande tribulação, você falou que ela é local e que ela não é mundial. Bem, eu acho que nenhum pré-tribulacionista vai dizer que a tribulação é só em Israel. Israel é o povo primariamente atingido porque o foco do anticristo é encaminhar as nações contra Israel. Mas nós sabemos também que a descrição do toque das trombetas, da abertura dos selos e do derramamento das taças sempre diz: e a terça parte do mundo foi atingido. Então, essa delimitação geográfica também é um tipo de falácia que não contempla dentro da literatura do pré-tribulacionismo. Então, Rafael levantou algumas questões aqui que não pertencem à literatura canônica do pré-tribulacionismo, também não pertencem à literatura canônica da parte linguística, e aqui estão desmontados esses tipos de argumentos, Nós não podemos deixar que isso nos acometa. Então, dito isso, eu encerro minha... Boa. Fala. Vamos lá, Rafael. 4 minutos, por irmão. Bom, eu volto a ressaltar. O texto de Deuteronômio 34 que eu citei fala sobre o arrebatamento de Israel. O texto de Isaías 68 que eu falei
citei, fala sobre o arrebatamento de Israel. E o texto de Ezequiel 37, 21, disse-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu arrebatarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra na entrada do milênio. É por isso que eu acredito no arrebatamento. E a palavra que aparece aqui, loquea, que inclusive nós temos aqui um patar furtivo, é de lacar, é uma outra construção, né, secundária do verbo primário lacar, arrebatamento. Então, eu estou apresentando 3 textos de arrebatamento de Israel contra um no Novo Testamento. Eu tenho mais textos provando que Israel vai ser arrebatada do que a igreja só tem um texto de arrebatamento e um único texto escatológico no Novo Testamento. Eu acredito o seguinte, que a igreja, ela, como disse Efésios 2,11, por ela ser inserida a comunidade de Israel, os povos gentílicos salvos por ser inserida a comunidade de Israel, eles receberam com Israel a promessa do arrebatamento. E o que Paulo estava citando em 1 Tessalonicenses 4 é praticamente a promessa que todo judeu sabia que iria acontecer. Até porque uma coisa interessante é que eu tenho aqui a construção inteira das palavras-chave de Mateus 24 e veja os termos que estão relacionados no fator escatológico. Nós temos aqui a parousia de Cristo, dizem qual sinal haverá da tua parousia e do fim do mundo. Nós temos uma parousia que é descrita a partir do versículo de número, do capítulo 24, a partir do versículo de número 31, do versículo, 30, ercômenon, ou seja, é uma parousia que é um substantivo, só que substantivo, parousia, não conotação. O que conotação é ercômenon, e é uma vinda contínua, ou seja, não é uma vinda até os ares e uma voltada para o céu, entendeu, Zeca? Entendi. Não existe isso do ponto de vista. Então, nós temos parousia com ercômenon, dentro do mesmo contexto. E nós temos também uma parousia com lambano, ou seja, nesse período após a grande tribulação, um será tomado e o outro ficará. Ou seja, nós temos uma palavra que é o correspondente. Se você pegar a palavra lambano na Septuaginta, você vai ver que o correspondente dela também é lacar, arrebatamento. Ou seja, nós temos parousia, ercômeno, lambano e apantecim, que aparece inclusive na parábola das 10 virgens. Então, nós temos aqui palavras todas relacionadas dentro de toda uma estrutura de perícope escatológica que está completamente coadunada com os ensinos do apóstolo Paulo. É bem verdade que a forma, eu admito, viu, professor Matheus Rangel, a forma como eu, pós-tribulacionista, sistematizo os textos bíblicos é diferente, Zeca, da forma como os pré-tribulacionistas, né, o pré-tribulacionista, perdão, sistematiza os textos bíblicos. Eles conseguem ver uma vinda em 2 fases. Para mim, a vinda e o arrebatamento da igreja será após o período tribulacional numa fase só e numa fase contínua, entendeu? Então, é nisso que eu acredito nesse dado momento. Boa. Nós estamos caminhando para o encerramento do bloco, tem só mais 20 minutos, então cada um dos debatedores terá mais 2 falas apenas, tá bom? A gente chama o intervalo e aí depois, no próximo bloco, ainda vamos ter tempo de fazer as considerações finais, as aplicações e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, professor Matheus, mais 4 minutinhos aí por irmão. Ótimo. Novamente, Rafael citou um verbo estativo, ercômenon, e foi trabalhar a questão da ação, né? Mas eu acho que pode ser um erro mesmo de discurso. Um outro dado, o pastor Rafael, o senhor está muito empenhado em trazer um arrebatamento de Israel. Isso eu penso que desfoca do debate. Eu não sei por que razão o senhor está querendo trazer esse novo ponto. É um ponto totalmente inédito, particularmente nunca ouvi. Não dá para encaixar em Isaías 60, verso 8. Gente, por favor, prestem atenção nesse texto. Olha o que o texto diz. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Como imbuir aqui Israel sendo arrebatado? Não tem nenhuma palavra. Mas a palavra nuvem remete a Israel. Aí ele vai fazer uma ligação com 1 Tessalonicenses 4, que vai dizer que nós vamos nos encontrar nas nuvens. Nesse caso, seria... Então, a igreja seria as pombas? A pomba, no Novo Testamento, é um símbolo do Espírito Santo. Então, como é que seria isso? A pomba desceria novamente para poder colocar a igreja, que não é a igreja, que é Israel, né? Então, assim, eu acho que é um tipo de abordagem que merece um detalhamento maior, uma atenção maior, né, para o Rafael poder desenvolver, escrever um livro sobre isso. Eu acho que eu tenho posicionamentos exóticos também,
Que às vezes as pessoas falam assim, rapaz, isso aí é uma heresia, hein? Eu falo, tudo bem, mas lê até o final. É verdade. Né? Eu acho que todo exegeta, ele esbarra nessa questão. É verdade. Tem hora que ele sai um pouquinho da caixa, né? E é essa diversidade que glorifica o nome de Deus quando a gente tem um mínimo de cuidado e temor ao Senhor. Contudo, senhor Rafael, isso não contribui para o pós-tribulacionismo, porque isso daí mostraria um arrebatamento, só mudaria o grupo que vai ser arrebatado. Sai da igreja, vai para Israel. Mas não coloca a igreja ficando para ser arrebatada depois da grande tribulação. Outro ponto é que essa questão da vinda do Senhor em 2 fases deve ser bem observada, porque particularmente entendo que o arrebatamento é um evento e, no caso, o harpazo, enquanto a parousia é outro evento. Então, eu vejo que no arrebatamento a igreja vai, na parousia seria Cristo vem. Então, há um encontro que eu gostaria de saber, esse encontro é nos ares ou é na terra? O encontro da igreja com Jesus é nos ares, mas ela volta com Cristo para a terra. Na mesma hora? Na mesma hora, ela foi para o ar, mudou, voltou. Sim. Tá bom. Isso só não está no texto, tá, gente? Isso aí, a igreja passa pelas bodas e depois ela retorna com Cristo lá em Apocalipse 19, em glória, onde alguém vai dizer, mas são os santos. Os santos de Apocalipse, ali, na verdade, estão descritos no capítulo 7. Porque o capítulo 7 vai dizer que os santos são 2 grupos. Eu trago para os senhores aqui. Por exemplo, cadê? Tá. Apocalipse, por exemplo, 11, 18, 13, 7 e o capítulo lá, acho que 14 também, vai falar, e você vai ver que está falando dos 144 mil e dos que vieram da grande tribulação. É só observar, porque o texto do capítulo 7 e do capítulo 11, por exemplo, e 13, eles tratam dos mesmos eventos. Você vê que ambos têm louvor, ambos têm um povo de Deus, ambos têm os 24 anciãos, ambos estão ligados ao templo e os seus utensílios, e ambos falam que chegou o tempo de triunfar. Então, é o mesmo cântico, é a mesma melodia, é o mesmo povo, só que um texto não cita os 144 mil. Mas nós já sabemos. Por que não cita? Porque foi citado no capítulo 7. Seria redundante citar isso um pouco mais à frente. Então, essa referência ela acaba sendo acompanhada. O que o leitor espera quando ele escreve um livro? Que a pessoa preste atenção, para que ela não perca. Se você for para as páginas posteriores, você não vai conseguir. Então, assim, não há igreja na grande tribulação. Não há. Não tem como mostrar isso. Pegar os textos tribulacionais e mostrar, eu viro pós-tribulacionista hoje. Mas não dá. Vocês estão cheios de querer virar, né? Ele já falou que vai virar pré-tribulacionista. Se for convencido biblicamente... Ele já falou que vai virar pós. Daqui a pouco vocês vão trocar de lado, né? Porque um convenceu o outro e cada um vai defender o outro lado. Vocês estão deixando confuso aqui. A nossa divergência, Zeca, é o seguinte. Ele acredita... Vou soltar seu tempo aqui por causa do bloco. 4 minutos. Vai lá. Beleza. A diferença entre nós é que ele acredita que a igreja, as bodas do Cordeiro, é no velho céu, onde os mortos em Cristo já estavam. Velho céu. O velho céu. Tá? E já eu vou provar esse termo aqui. Segura aí que eu vou provar, beleza? O velho céu. Eu vou usar esse termo por minha responsabilidade. E vou ler um texto bíblico e depois vocês vão, claro. Ele vai ter que discordar, porque se ele concordar comigo... Usa só céu. Não, a Bíblia fala de céus. Isso. Inclusive o termo no Mas que ele não fala do velho céu, né? Ele fala só do novo. Dos céus. Não, desculpa, tô atrapalhando. Não, mas Apocalipse 21 fala do novo céu e de uma nova terra. Isso. Vamos com calma. Se tem novo é porque teve o velho já, né? Vamos com calma. Então, vamos lá. Ele acredita que as bodas do Cordeiro vai ser no velho céu. Isso. Eu acredito que as bodas do Cordeiro vai ser no novo céu, numa nova terra. Essa aqui é a nossa divergência, entendeu? Primeiro, por quê? O texto escatológico, como Pedro... Olha como é que Pedro vê essa questão em 2 Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso de número 11. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, sabeis ser tais como as que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a parousia, preste atenção, a parousia do dia de Deus, por causa dos céus incendiados serão desfeitos. Os céus serão incendiados e desfeitos com a vinda de Cristo. E os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, olha a esperança da igreja, Zeca. Telespectador, 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, é a esperança escatológica da igreja. Nós, porém, segundo a sua promessa, não é ser arrebatado para o velho céu.
A promessa não é essa. Esperamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. Lá será as bodas do Cordeiro. Primeiro ponto. Segundo, vamos aqui para Apocalipse 19 acerca da questão... de Apocalipse 19, 7. Diz uma coisa interessante, a partir do capítulo 19, versículo 7, entendeu? Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Inclusive, a gente já teve um debate sobre isso, acerca desse auristo ingressivo e incoativo, que uma tradução possível pode ser que passou a se ataviar. Então, nós temos aqui uns desdobramentos para o telespectador que nos assiste. O Apocalipse ele está organizado da seguinte forma. João tem visões das coisas que vão acontecer e depois ele tem visões das coisas acontecendo. As coisas que ele viu acontecer, que vão acontecer depois acontecendo. Há um desdobramento histórico. Não há uma cronologia muito organizada no Apocalipse. O que João tem é a igreja passando a se ataviar e descendo... Agora vamos aqui para o Apocalipse 21. Veja bem, aqui ela passa a se ataviar. E quando é que ela desce ataviada? Vamos lá, porque é questão técnica do grego, entendeu, pessoal? Aí diz aqui... Então viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que do céu ela vinha, então vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que do céu da parte de Deus descia ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, no Apocalipse 19, ela passa a se ataviar. E no Apocalipse 21, ela desce ataviada, entendeu? Agora, quem é essa mulher que desce ataviada? Aqui diz aqui o seguinte. Ele diz o seguinte aqui. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e disse assim, vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E me mostrou em espírito uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que do céu, da parte de Deus, descia. Agora nós temos um problema, Zeca. Concluir, pastor. A esposa do Cordeiro é a igreja formada por gentios ou é a nova Jerusalém que desce do céu, que também vai ser formada por gentios e judeus numa única eclesia dos salvos? Aqui que nós temos o problema. Boa. A última fala do bloco. 4 minutos. Vamos lá, Marcos. Bem, eu não falei de céu velho nem de céu novo. Agora eu quero ir para o céu adolescente. Que está no meio termo, né? Pois queria muito voltar aos meus 18 anos, quem sabe um céu característico assim, né? Mas estou brincando, né? Claro que é brincadeira. Mas vamos lá, o senhor colocou a questão e novamente tentou colocar a igreja e a Nova Jerusalém junto como uma mesma característica, mas sabemos que não é assim. O fato da igreja estar passando a se ataviar, estar descendo, isso é um particípio, entendeu? Perdão, no caso, no português é um gerúndio. E ali você tem um presente contínuo, onde vai traduzir uma ação que começa a acontecer. Então, não tem mistério nenhum o fato de ser um aoristo incoativo ou ingressivo, porque o aoristo ele vai denotar, neste caso, um tempo futuro, em que não se sabe exatamente quando a ação começa. Tá bom? Então, observamos esse tipo de ponto. A respeito, eu não tenho nem muita coisa. O Rafael ele gastou muito tempo falando da mesma coisa, né? Eu vou, então, continuar alguns textos aqui. Lucas 21, 36, temos o seguinte texto. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais, esse é lindo, havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Ok? Então, nós temos a expressão linda aqui do grego, ina katariosete ekfubgen pantata melonta ginestai, né? E que seria no caso de estar de pé diante do Filho do Homem. Ou seja, o próprio Jesus disse que podemos evitar todas essas coisas e, ao mesmo tempo, estar de pé diante do Filho do Homem. Por isso, entendemos que só podemos evitar a tribulação se formos para o céu, onde está o Filho do Homem. Então, o próprio texto fala, você pode evitar todas as coisas que ele acabou de falar, que seriam o quê? A grande tribulação. E quem evita a tribulação, onde que fica? Em pé diante do Filho do Homem. Vamos subir, gente. Ninguém tomando cappuccino com o anticristo, né?
ainda temos outros dados que podemos colocar aqui, como, por exemplo, agora eu confesso que esse texto ele não é tão conclusivo assim, tá bom? Mas eu acho interessante o posicionamento dele, que é o texto de Miqueias, capítulo 7, verso 1. Veja que um exegeta ele precisa ser honesto. Quando o texto, né, dá o checkmate, dá. Quando é uma suposição, é uma suposição. Miqueias, capítulo 7, verso de número 1, ele coloca assim, ó, o verso 2, na verdade. Já pereceu da terra o homem piedoso. No hebraico, Abad Hassid Minha Aretz Veyachar Ba Adam. Não há entre os homens um que seja justo. Ou seja, o cenário é o seguinte, ele está falando ali de uma colheita, onde ele se sente aquele tipo de fruta colhida que ficou. Então, naquele tempo era mais ou menos assim que se fazia, né? Eles pegavam, colhiam, e aquilo que prestava levava para o celeiro. Aquilo que não prestava, eles testemunhavam a qualidade na própria mão, abriam a mão e aquela fruta, aquele dado que foi colhido, ficava ao caminho. Você vê, por exemplo, que Esther, ela vai pegando isso que fica no caminho, né? Por quê? Porque não tinha qualidade. E aquilo que ficava no caminho, se não fosse pego, naturalmente iria apodrecer. É por isso que Jesus diz, lá em Mateus, fazendo um link agora... Só fazer uma pergunta, é questão com relação à produção de trigo? Sim. Sim, beleza. Porque eu acho que o texto fala de uva também. É só depois voltar lá para observar. Quando fica, de repente, lá, aquele tipo de fruta que não vai ser mais colhida e levada para o celeiro, ela vai apodrecer. É por isso que Jesus fala que se os dias não fossem abreviados, ninguém aguentaria. Porque uma vez que você é arrancado, se você for devolvido, atestado sem qualidade, você acaba ficando de fato. Então, o que acontece? Cristo vai colher aqueles que têm qualidade e levar para dentro do celeiro, que eu entendo ser o céu, é o arrebatamento. Aqueles que não têm qualidade ficarão aqui por mais algum tempo, experimentando um cenário que é contrário à vida, à qualidade de vida, que é a presença do anticristo manifestando todos os seus males. Então, dito isso, esse texto me parece sim ser o arrebatamento, até porque a palavra abad, do hebraico, vem de uma raiz aramaica que significa arrancar. Boa. Vamos lá, pastor Rafael, 4 minutos para a gente encerrar o bloco, por Beleza. favor. Entrando na sua exposição acerca de parábola de trigo, a gente tem aqui a questão da parábola do joio e trigo. Nós temos aqui uma outra estrutura escatológica em forma de parábola. E nessa parábola do joio e do trigo, Jesus explicando, obviamente, a parábola, ele diz o seguinte aqui, na explicação da parábola do joio e do trigo. Ele diz assim o seguinte, e ele respondendo, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos, os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Olha a ordem cronológica, Zeca, no versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade primeiro. Depois, os lançarão na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece que nós temos aqui uma vinda de Cristo e ele chegando, obviamente, um pouco diferente do registro de Paulo, que na sua parousia há um arrebatamento e parece que, ao mesmo tempo, numa ordem cronológica, ele usa os anjos para tratar com justiça e juízo. E você pega Apocalipse 19 e vê que é exatamente assim que acontece. Jesus desce no cavalo branco com seus anjos, vence ali o que é chamado ali a guerra do Armagedon, pega o anticristo e o falso profeta, lança eles vivos dentro do lago de fogo e trata com aquelas nações para adentrar com a igreja no milênio. Então nós temos ali toda uma questão muito coesa com esse texto. Agora, uma coisa interessante é que se a igreja vai ser arrebatada na primeira fase da segunda vinda, Jesus tem que voltar com a igreja na segunda fase da segunda vinda. E nós temos um problema. Nós não temos um único texto que possa descrever Jesus voltando com a igreja na segunda fase da segunda vinda. Todos os textos que eu analisei, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Jesus volta com os anjos. Eu vou repetir, para que o telespectador me entenda. Se Jesus vai arrebatar a igreja na primeira fase da segunda vinda, no período pré-tribulacional,
quando ele voltar na sua parousia, ele vai ter que voltar com a igreja. Ele vai ter que voltar com a igreja. O problema é que não existe esse texto, Jesus voltando com a igreja. Ele volta com os anjos. E aqui eu vou colocar inúmeros textos aqui. Claro que eu não vou ter tempo, né, para citar textos por texto. Só tem 1 minuto. Né? Mas, por exemplo, Zacarias 14:5. Diz que Jesus, né, uma menção a Deus, mas é Cristo glorificado, voltará com os anjos. Mateus 13:39, Jesus voltará com os anjos. Mateus 13:49, Jesus voltará com os anjos, não com a igreja. Mateus 24:31, Jesus voltará com os anjos, não com a igreja. Mateus 24:36, Jesus voltará com os anjos, não com a igreja. Entendeu? E assim sucessivos textos que nós temos aqui. Vou colocar aqui, claro, de forma rápida, Jesus voltando com os anjos. Poxa, eu me perdi aqui. E existem inúmeros textos aqui, Jesus voltando com os anjos e não com a igreja. Inclusive, até o texto lá de Judas, que diz que eis que o Senhor é vindo com suas, né, santas miríades, né, Hagia Mirias, sim, no grego, o Códex de Beza disse que é Hagion Angelon, seus santos anjos, entendeu? Porque o que é que eu faço quando eu vou avaliar textos? Para concluir. Para concluir. Por favor. Eu pego textos, o texto padrão grego, e eu analiso outros manuscritos gregos que possam explicar se de fato Jesus está voltando com a igreja ou se aqueles seres são angelicais. E todas as variantes textuais gregas que me apresentaram foi Jesus voltando com os anjos e nunca voltando com a igreja. Bom, nós vamos precisar encerrar esse bloco. Não sei se o professor Matheus vai conseguir responder nos minutos que restam. Mas, de repente, a gente já deixa até para fazer um outro debate sobre essa questão da volta com os anjos ou com a igreja, porque não sei se vai dar tempo da gente explicar. Mas no próximo bloco, eles ainda vão ter tempo, pelo menos, para considerações finais e uma conclusão, tá bom? Antes do intervalo, vou deixar aqui para você o telefone da Agrade, código 11-3115-0819. 3115-0819. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Procure pela Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Esse número é o telefone da Secretaria-Geral e é também o WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem lá, tá bom? Faça isso amanhã em horário comercial. Além disso, vou deixar aqui para você as informações da HIT, site e redes sociais. Quer conhecer um pouquinho mais do nosso conteúdo, da emissora, dos programas, da programação? Chega por lá que tem muita informação para você, tá bom? Tenho certeza que você vai curtir e não vai mais largar da HIT, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, estamos de volta com o programa Vejam Só. Intervalo rapidíssimo. Eu já falei aqui, vou repetir. O intervalo é a melhor parte do Vejam Só. E hoje nós tivemos aqui praticamente... Sabe quando dá aquele intervalo na luta de boxe ou MMA? Que daí entra o técnico para ajudar? Não foi isso, Rafael? É verdade. O pastor Elias veio. Não, porque tem o... Já veio... rapaz, aí sim, hein? Elias não é fácil, não. Boa. Mas, o intervalo do Vejam Só é maravilhoso. A gente aprende demais. E o mais interessante é a amizade que é fortalecida. Obviamente que as ideias são distintas, a gente cresce intelectualmente, mas o amor cristão, a fraternidade permanece. É isso que é o importante. A ideia é instigar você a estudar, a se aprofundar como esses grandes homens aqui. O professor Matheus e o professor Rafael também, que tem nos ajudado nessa caminhada. Esse bloco é bem curtinho, é para considerações finais, para conclusão. Se alguém lançar alguma bomba, alguma granada, alguma heresia nova, vai ter que ficar para outro debate. Acho que não vai dar tempo de responder, tá bom? Mas, Rafael, esse bloco nós vamos começar com o irmão, 4 minutos. Depois o professor Matheus vai ter a honra de encerrar o programa com a sua fala. Por favor, vamos lá. Aproveitando ainda, dando continuidade aos textos de 1 Tessalonicenses 3,13, e eu estou falando ainda sobre a questão de não existe texto Jesus voltando com a igreja. Se ele arrebatou a igreja antes da grande tribulação, porque para os pré-tribulacionistas o arrebatamento vem primeiro e a parousia vem segundo. Então, na parousia, ele deve voltar com a igreja.
1 Tessalonicenses 3,13 diz que ele volta com os anjos. Judas 1,14 diz que ele volta com os anjos. Apocalipse 14,10 diz que ele volta com os anjos. E até o texto que eles usam para descrever que a igreja já está com Cristo, que é Apocalipse 17,14, na verdade, inclusive o verbo estão no passado não tem no grego. As traduções da SBP e da RCS traduziram assim: vão combater contra o Cordeiro, mas ele há de vencê-los, porque nós temos aí na estrutura sintática, Zeca, todos os verbos dando uma ideia de futuro. Uhum. Então, há de combatê-los, porque o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, e ao lado do Cordeiro estarão no futuro. Aí eles pegam a tradução, que não tem o verbo estarão, né? No futuro pega estão. Opa, está aqui a igreja está com Cristo. Não, esse verbo não existe. E há a possibilidade, por causa da estrutura sintática do texto, que eles estarão com Cristo na sua parousia, entendeu? Que, obviamente, será o processo contínuo, inclusive, do arrebatamento da igreja, que eu acredito. Deixo bem claro que eu sou um pós-tribulacionista que acredito no arrebatamento da igreja, mas após o período tribulacional, e não antes. E aqui na RCS diz assim: vão combater contra o Cordeiro, mas ele há de vencê-los, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E ao lado do Cordeiro estarão, não estão, estarão os chamados por Deus, escolhidos e fiéis. Então, infelizmente, meu amigo, você vai ficar só na vontade de poder me converter ao pré-tribulacionismo. Brincando que somos amigos, tá, pessoal? Somos grandes amigos. Então, é interessante que não tem como, não se sustenta. Para mim, não se sustenta do ponto de vista da minha análise exegética. Então, eu quero agradecer, Zeca. Poxa, muito obrigado. Para mim é um privilégio eu conhecer você pessoalmente. Eu fiz questão, né, de você, inclusive, foi uma das pessoas maravilhosas que fizeram indicação do meu curso de hebraico. Eu sou professor de hebraico e grego do Instituto Bíblico IBGEV. Você que tiver interesse, por favor, entre em contato com o DDD 91 do Estado do Pará, 980785919 e ajuda a crescer o Instituto Bíblico IBGEV. Quero agradecer ao professor Matheus Rangel, que é um professor de alto cabedal, de alto quilate. Para mim é uma honra debater com uma pessoa da sua envergadura. Para mim, muito obrigado, meu amigo. Imagina, a gente que agradece, professor Rafael, obrigado pelo carinho com o Vejam Só. Os contatos do irmão estão à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se não deu para anotar o telefone, tiver interesse nos cursos, quer saber mais sobre o Ministério do Irmão, os contatos estão por lá. Você pode acessar e mandar sua pergunta. De novo, obrigado pelo carinho. Deus continue abençoando muito, meu irmão, a sua vida e capacitando também. Acho que, para quem acompanhou aí, deu para ver realmente a capacidade intelectual do pastor Rafael. 4 minutos, pastor Matheus, por favor, para o irmão. Vamos lá. Bem, pegando um gancho na última fala do pastor Rafael, de fato, nós somos grandes amigos. Em dado momento, ele protagonizou uma palavra muito de Deus para a minha vida, ele sabe o que ele está falando. Verdade. Que foi muito importante para mim, foi um divisor de águas. Então, assim, eu o considero um grande homem de Deus. Vi o crescimento dele, vi ele se tornar um professor de grego, quando eu já era professor de grego, né, de hebraico também. Então, assim, a estima continua lá em cima, mas que o senhor herege é. Eu vou provar que, né? Por exemplo... A recíproca é verdadeira. Ótimo. Nessa área. E aí eu vos provarei que o professor Rafael está caminhando em heresia e pode sair dessa via. Vamos lá. Senhor Rafael, o senhor já viu algum cemitério de anjos? Anjos morrem? Sim ou não? Pode responder. Não. Se anjos não morrem, quem é então que Cristo vai trazer em sua companhia? Porque é o que o texto diz, 1 Tessalonicenses 4:14. Só para poder relembrar, Rafael disse assim, Cristo volta com os anjos, não com a igreja. Mas olha o que o texto diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, sim, os mortos. Se ele vai trazer em sua companhia os que dormem... Calma, fica tranquilo, respira. Se ele vai trazer em sua companhia os que dormem, se ele volta com os anjos estão mortos aqui? Se os anjos não estão mortos, então sim, senhores. Ele vai vir para poder levar o povo dele, tá bom? Em sua companhia. O texto ainda vai depois falar do arrebatamento, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Não tem anjos aqui. Nós temos os que morreram em Cristo e nós temos os que estão vivos sendo arrebatados.
Por gentileza, peço a sua declaração pública da mudança de lado teológico. Não, ele vai trazer a alma dos que estão mortos. Nossa, virou um ambiente de Gasparzinho. Não é assim. Ele vai trazer o corpo. Jesus porque ressuscitou. ele não acredita na imortalidade da Jesus alma. ressuscitou em alma ou em corpo? Você quer concluir, pastor? Sim. Fechando aqui. Então vamos lá, para concluir, senão eu vou estourar nosso tempo aqui. Ótimo. Bem, Jesus não ressuscitou em alma, ressuscitou em corpo físico. Tomé tocou nas feridas dele, então o céu não é um ambiente de almas, é de corpo. Cuidado, negar isso aí é perigoso, hein? Mas muito obrigado, pastor Zeca. Daí fiquei com muita inveja da sua barba. Né? A todos aqui, a Angélica, que nos recebeu com muito carinho, pastor Elias, que está o tempo todo aí com a gente, pastor Rafael, amo sua vida. E é isso. Agradeço a toda a programação, todos que assistiram e que apoiam o nosso ministério de alguma maneira, nossos alunos, minha família. Um beijo para minha esposa Angel e para minha filha Clarice, de 1 aninho. 1 aninho e um mês. Que legal. Sou pai de primeira viagem, estou aprendendo. Obrigado. Eita, ainda tá na parte do sofrimento. Por isso que a barba tá boa, pretinha assim, cara. Quando chegar com 8 anos mais ou menos, já começa a ficar branca aqui, ó. Nos 18, fala que é inteira branca. Aí já não aguenta mais. Eu tô no caminho, daqui a pouco eu chego. Professor, de novo, obrigado pelo carinho. Obrigado pela consideração com o Vejam Só. Foi muito bacana recebê-lo, conhecê-lo também, aprender com o irmão. Foi muito bacana a sua exposição. Tenho certeza que outros convites do Vejam Só aparecerão também. E sempre que estiver por São Paulo, já sabe, manda uma mensagem que as portas estão abertas também, tá bom? Deus abençoe demais os contatos do irmão, do Instituto, tudo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Pode mandar mensagem para ele lá para saber dos livros que nós mostramos no começo. Tudo lá direitinho para você, tá bom? Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete para encerrar a edição de hoje. E nós perguntamos lá para você quando ocorrerá o arrebatamento. Olha, bom, a enquete não traz surpresa, né? 53% responderam que antes da tribulação, né? 13% durante a tribulação, no meio, né? E 34% após a tribulação, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que votou. Nesse caso aí, o professor Matheus levou vantagem, né? Mas aí, viu, Matheus, aí não vale também, né? Aí também não... Mas tá bom, ganhou a enquete. A massa da comunidade evangélica é pré-tribulacionista. É que é aquilo, o resultado não mente. Ele ganhou. Mas que a maioria é a maioria. É né? verdade. Isso é verdade, mas ele ganhou, isso não tem jeito. Bom, quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da contribuição. A ideia do Vejam Só, de fato, é fomentar essa construção, contando sempre com a sua participação. Nosso perfil lá no Instagram tá recheado de comentários. O debate tá lá também. Continua por lá. Vai lá, comenta, aproveita. Porque a ideia é exatamente... Marca os convidados lá, me marca também. Pra todo mundo fazer parte dessa construção aí, tá bom? Encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Preparado com muito carinho e dedicação para você. Um forte abraço e até a próxima!